Bem-vindo ao canal Noites Sobrenaturais. Não tenha medo. Inscreva-se. Deixe seu like. Canal de entretenimento com conteúdos exclusivos. A noite da festa junina na cidade de Toledo pulsava com a energia calorosa e acolhedora típica dessas celebrações. O céu, um manto de um azul profundo salpicado por algumas estrelas teimosas que conseguiam brilhar através da iluminação festiva, emoldurava o burburinho alegre que emanava do centro da cidade. Bandeirinhas coloridas, em tons vibrantes de vermelho, amarelo, verde e azul, cruzavam as ruas, balançando suavemente com a brisa fresca que anunciava a chegada da noite. Pequenas lâmpadas penduradas em fios criavam uma atmosfera mágica e convidativa, lançando um brilho suave sobre os rostos sorridentes das pessoas reunidas. O ar estava carregado de aromas deliciosos que aguçavam o paladar e convidavam à celebração gastronômica. O doce perfume do quentão, com suas notas de cravo e canela, misturava-se ao cheiro defumado da carne assada na brasa e ao aroma reconfortante da pipoca estourando em grandes panelas. Barracas decoradas com temas caipiras ofereciam uma variedade de iguarias tradicionais: pamonha cremosa, curau doce, bolos de milho fofinhos e paçoca desmanchando na boca. No coração da festa, um palco improvisado acolhia a estrela da noite, a sanfona. Seus acordes alegres e ritmados preenchiam o espaço, convidando casais a dançar um arrastapé animado e crianças a rodopiarem em meio à multidão. Palmas batiam no ritmo da música, e canções folclóricas eram cantadas em coro, criando um senso de comunidade e alegria compartilhada. Risadas ecoavam por todos os lados, enquanto amigos se reencontravam, famílias aproveitavam o momento juntas e novas amizades floresciam ao redor das fogueiras crepitantes, que aqueciam a noite e proporcionavam um ponto de encontro acolhedor. Aquele era um instante de pura celebração, onde as preocupações do dia a dia pareciam se dissipar sob a magia da festa junina toledana, uma noite que prometia ser memorável pela sua atmosfera vibrante e contagiante. No auge da animação da festa junina, quando os risos ecoavam e a música da sanfona envolvia a todos em uma atmosfera de alegria despreocupada, uma mudança sutil, quase imperceptível a princípio, começou a se manifestar. Era como se o próprio ar hesitasse, a brisa que antes dançava suavemente entre as bandeirinhas diminuindo gradualmente até cessar por completo. O som da sanfona, antes vibrante e constante, começou a falhar, com notas hesitantes e um ritmo quebrando a melodia alegre. De repente, como um interruptor invisível sendo desligado, o som da música silenciou por completo. O burburinho constante da multidão, as conversas animadas e as gargalhadas espontâneas foram abruptamente cortados, dando lugar a um silêncio denso e carregado de uma estranha expectativa. Era um silêncio que parecia abafar todos os outros sons, um vazio sonoro que contrastava fortemente com a cacofonia alegre de momentos atrás. Simultaneamente ao silêncio opressor, uma sensação fria começou a se espalhar pelo ar. Não era o frescor agradável da noite que se aprofundava, mas sim um frio cortante e úmido, que penetrava nas roupas e eriçava os pelos da pele. As pessoas, que antes sentiam o calor das fogueiras e a proximidade umas das outras, agora se encolhiam involuntariamente, como se um vento gelado tivesse varrido o local, trazendo consigo uma aura de desconforto inexplicável. As luzes que iluminavam a festa, antes firmes e constantes, começaram a oscilar de maneira errática. Primeiro, um leve tremor, quase imperceptível, seguido por piscadelas mais pronunciadas, como se a própria energia da cidade estivesse vacilando. A instabilidade da iluminação criava sombras dançantes e alongadas, distorcendo as formas familiares e contribuindo para a crescente sensação de estranheza e apreensão que começava a tomar conta dos presentes. O calor acolhedor das fogueiras, que antes convidava a aproximação, parecia diminuir misteriosamente. Algumas chamas, que dançavam altas e vibrantes momentos antes, agora tremiam fracamente, como se estivessem lutando contra uma força invisível. Em alguns pontos, labaredas chegaram a se apagar repentinamente, deixando para trás apenas um rastro de fumaça tênue e um cheiro sutil de queimado, intensificando a atmosfera sinistra que se instalava sorrateiramente sobre a festa. Aquela mudança repentina e inexplicável no ambiente, do calor e da alegria para o frio e o silêncio, prenunciava algo incomum e perturbador, como se a própria noite estivesse prendendo a respiração em antecipação a um evento extraordinário. Em meio à escuridão intensificada pelo súbito silêncio e pelo ar gelado que pairava sobre a festa junina paralisada, um foco de luz incomum rasgou a penumbra. Não era o brilho suave e amarelado das lâmpadas vacilantes, nem o vermelho bruxuleante das brasas das fogueiras quase apagadas. Era uma labareda intensa e vibrante, de um tom vermelho sangue profundo, quase incandescente,
que surgiu de forma abrupta e inexplicável no meio da rua de paralelepípedos. Essa manifestação luminosa não possuía uma forma corpórea definida. Não havia tronco, membros ou qualquer sugestão de uma anatomia reconhecível. Em vez disso, era uma massa de chamas puras e vivas, dançando e tremulando com uma energia própria e sinistra. A ausência de uma cabeça física era perturbadora. O topo da labareda parecia concentrar toda a sua intensidade, como se ali residisse uma força invisível e ameaçadora. As chamas não emitiam a luz trêmula e instável do fogo comum. Elas pulsavam com uma vitalidade inquietante, lançando raios de luz avermelhada que se espalhavam pela escuridão circundante, distorcendo as sombras e conferindo uma tonalidade espectral aos rostos pálidos e assustados da multidão. Era uma luz que parecia emanar de dentro, carregada de uma energia sobrenatural e sinistra. Essa aparição flamejante não permanecia estática. Ela se movia com uma fluidez antinatural, deslizando sobre as pedras irregulares da rua como se não estivesse sujeita às leis da física. A labareda dançava e serpenteava, ora elevando-se em jatos de fogo, ora baixando-se rente ao chão, deixando um rastro de calor opressor e um cheiro acre metálico no ar, que se misturava ao odor fraco de enxofre, intensificando a sensação de algo profano e perigoso. O contraste entre a escuridão fria e o brilho incandescente da mula sem cabeça era gritante, prendendo o olhar de todos os presentes em um misto de horror e fascínio paralisante. Aquela visão espectral, uma cabeça feita de puro fogo vagando sem corpo, materializava de forma aterradora a lenda que muitos ali conheciam apenas de histórias contadas ao redor da fogueira, transformando o folclore em uma realidade aterradora e inegável. A visão aterradora da mula sem cabeça, com sua labareda pulsante rasgando a escuridão da noite festiva, desencadeou uma reação imediata e visceral na multidão reunida. O medo, que até então era uma sombra sutil pairando no ar com o silêncio e o frio, explodiu em um pânico avassalador. Gritos agudos e desesperados romperam o silêncio sepulcral que havia se instalado. Mulheres levavam as mãos à boca, os olhos arregalados em puro terror, enquanto lágrimas escorriam por seus rostos pálidos. Homens, antes confiantes e sorridentes, tinham agora expressões de choque e incredulidade estampadas em suas faces, alguns paralisados pela visão, outros reagindo por instinto. A ordem e a alegria da festa se desintegraram em um caos frenético. Pessoas tropeçavam umas nas outras na tentativa desesperada de fugir da aparição flamejante. Crianças, assustadas e confusas, agarravam-se às pernas de seus pais, chorando e gritando por proteção. A multidão se tornou um mar de corpos descontrolados, cada indivíduo movido por um único objetivo: escapar daquela presença sobrenatural e ameaçadora. A tentativa de fuga gerou cenas de desespero. Empurrões e quedas eram inevitáveis na correria desordenada. Objetos da festa, como bancos de madeira, barracas mal fixadas e enfeites juninos, eram derrubados e pisoteados sob os pés da multidão em pânico. O chão, antes palco de danças alegres, agora era coberto por um amontoado de pertences perdidos e poeira levantada pela correria. Alguns buscavam refúgio em qualquer lugar que parecesse oferecer segurança, portas de casas próximas que estivessem abertas, atrás de árvores robustas, ou até mesmo se encolhendo no chão, na vã esperança de se tornarem invisíveis àquela criatura espectral. O instinto de sobrevivência dominava, sobrepondo-se a qualquer senso de civilidade ou consideração pelo próximo. O som do choro infantil se misturava aos gritos roucos dos adultos, criando uma cacofonia de terror que ecoava pela noite. A atmosfera festiva de minutos antes havia sido completamente aniquilada, substituída por um cenário de puro caos e desespero, onde a única prioridade era escapar da presença aterradora da mula sem cabeça e da sensação iminente de perigo que ela emanava. O pânico generalizado transformou a alegre festa junina em uma cena de fuga desesperada e inesquecível. Em meio ao terror palpável que tomou conta da festa, sussurros temerosos começaram a circular, explicando a natureza sinistra da aparição flamejante. A explicação residia em uma antiga e sombria lenda local, transmitida de geração em geração, que pintava a mula sem cabeça como a manifestação espectral de uma transgressão grave e impensável. A narrativa folclórica contava a história de uma mulher que, em tempos remotos, teria se envolvido em um relacionamento amoroso proibido com um sacerdote da Igreja Católica. Esse sacrilégio, considerado uma afronta às leis divinas e aos costumes da comunidade, carregava consigo uma maldição terrível como punição. Segundo a crença popular, como expiação de seu pecado, a mulher era condenada a vagar eternamente sob a forma de uma mula sem cabeça, expelindo fogo pelas ventas em suas aparições noturnas. A transformação grotesca e a ausência da cabeça simbolizavam a perda de sua identidade e a vergonha de seu ato,
enquanto o fogo representava a dor e o sofrimento de sua alma atormentada. A lenda especificava que essas aparições eram mais prováveis de ocorrer nas noites de quinta para sexta-feira, um período tradicionalmente associado a eventos sobrenaturais e à intensificação das forças espirituais. A escolha desse intervalo de tempo adicionava uma camada de mistério e temor à crença, fazendo com que as pessoas se mantivessem especialmente vigilantes durante essas noites. Os sussurros na multidão mencionavam que a mula sem cabeça era frequentemente avistada em áreas rurais, estradas desertas e encruzilhadas, soltando relinchos dolorosos e assustadores que ecoavam pela noite. Seu fogo era considerado um sinal de sua angústia eterna e um aviso para aqueles que ousassem desafiar as normas religiosas e sociais. A lembrança dessa lenda sombria, trazida à tona pela visão aterradora da labareda ambulante, lançava uma luz sinistra sobre o evento. Não era apenas uma aberração inexplicável, mas sim a materialização de uma punição divina, um lembrete visceral das consequências de atos considerados impuros e proibidos. A crença popular transformava o terror da noite em uma manifestação tangível de um conto moral carregado de sofrimento e arrependimento eterno. No meio do pandemônio que se instaurou, enquanto a multidão em pânico se dispersava em todas as direções, o narrador sentiu seus pés inexplicavelmente grudados ao chão. Uma força invisível parecia mantê-lo imóvel, testemunha forçada da aproximação aterradora da mula sem cabeça. A labareda pulsante avançava pela rua de paralelepípedos em sua direção, cada movimento fluido e antinatural intensificando o terror paralisante. À medida que a criatura espectral se aproximava, o calor que emanava de sua chama se tornava quase insuportável. Era um calor seco e opressor, diferente do calor acolhedor das fogueiras, que queimava a pele exposta e fazia o ar vibrar ao redor da labareda. O narrador podia sentir o rosto arder e seus olhos lacrimejarem diante da intensidade daquele fogo sobrenatural. Junto com o calor avassalador, um odor fétido e nauseabundo invadiu suas narinas. Não era apenas o cheiro de queimado, mas uma mistura repulsiva de carne em decomposição e um forte aroma sulfuroso, que picava as vias respiratórias e contribuía para a sensação de mal-estar e perigo iminente. O bafo quente que emanava da mula sem cabeça parecia carregar consigo a própria essência da morte e da danação. Em meio ao terror paralisante, o narrador teve a impressão perturbadora de que os olhos de fogo da criatura, mesmo sem uma cabeça definida, o encaravam diretamente. A intensidade da luz avermelhada que emanava da parte superior da labareda parecia focalizar-se em seus olhos, transmitindo uma sensação de reconhecimento frio e ameaçador. Era como se a mula sem cabeça o visse em meio ao caos, fixando nele sua atenção espectral. O som dos cascos da criatura batendo no calçamento irregular da rua, embora não fossem cascos de uma mula comum, ecoava como um trovão abafado e repetitivo. Cada impacto parecia vibrar através do chão e subir pelas pernas do narrador, amplificando a sensação de sua presença física e sobrenatural. O ritmo constante e implacável dos cascos se aproximando marcava a passagem do tempo em meio ao terror, cada batida o aproximando mais daquela entidade flamejante. Naquele instante de confronto direto, a lenda se tornou uma realidade palpável e aterrorizante para o narrador. A proximidade da mula sem cabeça, o calor sufocante, o cheiro nauseabundo e a sensação de ser encarado por aqueles olhos de fogo fizeram temer pelo pior. A possibilidade de ser levado por aquela criatura amaldiçoada, de se tornar mais uma vítima de sua eterna penitência, pairou sobre ele como uma nuvem escura e ameaçadora. No ápice do terror, quando a presença flamejante da mula sem cabeça parecia envolver o narrador em um abraço de calor opressor e odor fétido, um som inesperado e familiar cortou a atmosfera carregada de pavor. Em meio aos gritos esparsos da multidão em fuga e ao eco abafado dos cascos espectrais, um canto agudo e inconfundível ecoou na noite, o canto de um galo. Não era um canto isolado ou distante, mas um grito potente e claro que parecia emanar de algum quintal próximo, rompendo o silêncio sobrenatural que pairava sobre a cidade aterrorizada. Era um som comum e cotidiano, um prenúncio da aurora que parecia deslocado e quase surreal naquele momento de pânico e aparição fantasmagórica. No entanto, para aqueles que conheciam as antigas superstições e o folclore local, o canto do galo carregava um significado especial em relação à mula sem cabeça. Acreditava-se firmemente que o canto matinal da ave possuía o poder de afugentar a criatura amaldiçoada, marcando o fim de seu período de vagância noturna e forçando seu retorno ao mundo espiritual. Assim que o primeiro cocoricó ecoou pela noite, uma mudança sutil, mas perceptível, começou a ocorrer na presença da mula sem cabeça. A labareda que a envolvia, antes intensa e vibrante, pareceu vacilar, perdendo um pouco de seu brilho incandescente. Suas chamas, que dançavam com uma energia ameaçadora, começaram a tremer e a diminuir de tamanho, como se uma força invisível estivesse drenando sua vitalidade.
O calor opressor que emanava da criatura começou a amainar, tornando-se menos sufocante. O cheiro nauseabundo de enxofre e carne em decomposição também pareceu se dissipar gradualmente, substituído pelo ar frio da noite que voltava a prevalecer. Até mesmo o som dos cascos espectrais, que antes batiam com uma cadência constante e ameaçadora, começou a se tornar mais lento e hesitante, como se a mula estivesse perdendo sua força motriz. Aquele canto matinal, mesmo soando deslocado em meio à escuridão da noite, agiu como um feitiço poderoso, quebrando a aura de terror que envolvia a mula sem cabeça. Era um lembrete da ordem natural das coisas, do ciclo do dia e da noite, e da fragilidade do mundo sobrenatural diante das forças da natureza. Naquele momento de pavor, o simples canto de um galo se tornou um farol de esperança e um prenúncio de libertação. Com o eco persistente do canto do galo rasgando a escuridão, a transformação na mula sem cabeça se tornou mais evidente e acelerada. A labareda que antes pulsava com uma intensidade ameaçadora começou a minguar visivelmente. Suas chamas, que dançavam altas e vibrantes, agora tremiam fracamente, como uma vela que está prestes a se extinguir. A cor vermelho-sangue intenso deu lugar a tons mais pálidos e alaranjados, até que o fogo se tornou quase translúcido. A forma espectral da mula, que nunca fora bem definida além da cabeça flamejante, começou a se dissolver no ar. Não era um desaparecimento abrupto, mas sim um esvanecer gradual, como fumaça se dissipando em uma brisa suave. As bordas da labareda se tornaram indistintas, borrando-se com a escuridão circundante até se tornarem quase imperceptíveis. O calor opressor que antes emanava da criatura diminuiu consideravelmente, até que o narrador pôde sentir o retorno do ar frio da noite em sua pele. O cheiro nauseabundo de enxofre e carne queimada também se dissipou completamente, substituído pelo odor mais familiar da vegetação noturna e da poeira da rua. O som dos cascos espectrais, que antes ecoavam com uma cadência ameaçadora, cessou por completo. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio opressor que precedeu a aparição. Era um silêncio carregado de tensão e alívio, marcado pelos soluços e respirações irregulares da multidão ainda atônita. No lugar onde a labareda flamejante pairava momentos antes, restou apenas um rastro tênue de fumaça escura, que se dissipou rapidamente na brisa da madrugada que começava a surgir. O único vestígio físico da presença aterradora da mula sem cabeça era o cheiro persistente de enxofre, que pairava no ar como uma lembrança olfativa da experiência sobrenatural. O desaparecimento da mula sem cabeça não trouxe um alívio imediato e completo. O terror da aparição ainda pairava no ar, e a imagem da labareda dançante permanecia gravada nas mentes dos presentes. No entanto, a ausência da criatura espectral sinalizava o fim daquela manifestação aterradora, permitindo que um fio tênue de esperança e a possibilidade de um retorno à normalidade começassem a surgir no meio do caos. Após o desaparecimento espectral da mula sem cabeça, um silêncio pesado e denso se abateu sobre a área da festa junina. Não era mais o silêncio carregado de expectativa e medo que precedeu a aparição, mas sim um silêncio opressor, impregnado de choque e incredulidade. A ausência repentina da criatura flamejante deixou um vácuo palpável, como se a própria atmosfera ainda estivesse processando o evento extraordinário. Lentamente, como se emergissem de um pesadelo coletivo, as pessoas começaram a sair de seus esconderijos improvisados. Rostos pálidos e tensos surgiam por trás de árvores, de dentro de casas com portas entreabertas e de cantos escuros onde haviam buscado refúgio. Os olhos, ainda arregalados e marejados, vagavam pelo local, buscando confirmação de que a ameaça realmente havia passado. A confusão era evidente. Muitos permaneciam paralisados, com expressões de incredulidade estampadas em seus rostos, como se ainda não conseguissem assimilar o que acabará de acontecer. Outros se moviam hesitantes, como se temessem que a criatura pudesse reaparecer a qualquer momento. Crianças agarravam-se firmemente aos pais, soluçando baixinho e buscando conforto em seus abraços. O cenário da festa, outrora vibrante e alegre, agora era um retrato do caos. Bandeirinhas rasgadas e caídas jaziam no chão, misturadas a copos descartáveis, embalagens de comida e outros objetos derrubados na fuga desesperada. As fogueiras, muitas apagadas ou reduzidas a brasas fumegantes, lançavam sombras sinistras que contribuíam para a atmosfera ainda tensa. O ar ainda carregava um leve traço do cheiro de enxofre, uma lembrança olfativa persistente do terror vivido. Pequenos grupos começaram a se formar, com pessoas sussurrando entre si, tentando encontrar palavras para descrever o indescritível. As conversas eram fragmentadas, repletas de exclamações de incredulidade e tentativas de racionalizar o inexplicável. A pergunta "vocês viram?" era repetida inúmeras vezes,
buscando a confirmação de que não havia sido apenas uma alucinação coletiva. O alívio era palpável, mas vinha acompanhado de um profundo abalo emocional. A experiência traumática havia marcado a todos, deixando uma cicatriz invisível na memória daquela noite. A alegria da festa junina havia se transformado em um pesadelo vívido, e a sensação de normalidade parecia distante e inatingível naquele momento de rescaldo do terror. A noite fatídica da festa junina em Toledo se incrustou profundamente na memória do narrador, transformando para sempre sua percepção do mundo ao seu redor, especialmente a escuridão da noite. A imagem da mula sem cabeça, com sua labareda pulsante e a ausência perturbadora de uma cabeça, tornou-se uma marca indelével em sua mente, ressurgindo em momentos inesperados e assombrando seus pensamentos. As estradas escuras, que antes eram apenas caminhos para outros lugares, ganharam uma nova dimensão de mistério e apreensão. A escuridão da noite, antes um manto tranquilo e familiar, agora parecia palpável e potencialmente habitada por forças sobrenaturais. Cada sombra alongada, cada ruído noturno, carregava consigo a possibilidade de ser um prenúncio de outra aparição, reacendendo a memória vívida do terror experimentado. O som do canto de um galo, antes um prenúncio alegre do amanhecer, adquiriu uma nova e complexa conotação. Embora na noite da aparição tenha representado a salvação e o afastamento da criatura espectral, o som passou a evocar também a lembrança daquele momento de pânico e da presença aterradora da mula sem cabeça. Um leve calafrio percorria sua espinha a cada cocoricó ouvido durante a madrugada, uma resposta involuntária do corpo à memória do medo intenso. A lenda da mula sem cabeça, que antes era apenas uma história folclórica contada para assustar crianças ao redor da fogueira, ganhou uma nova camada de realidade e significado. O narrador se tornou uma testemunha ocular da lenda viva, e a experiência pessoal conferiu um peso sombrio e inegável àquela antiga crença. As histórias sobre a criatura flamejante deixaram de ser meras narrativas e se transformaram em um relato pessoal de um encontro aterrorizante com o sobrenatural. A atmosfera festiva das celebrações juninas também foi tingida por essa memória persistente. Embora a alegria e a animação pudessem retornar com o tempo, uma sombra sutil pairava sobre esses eventos, um lembrete tácito da noite em que o folclore se tornou realidade. A sensação de segurança e despreocupação havia sido abalada, substituída por uma cautela subconsciente diante da possibilidade do inexplicável. Em suma, a noite em que a mula sem cabeça apareceu em Toledo não foi apenas um evento isolado. Ela se tornou um marco na vida do narrador, alterando sua percepção da noite, dos sons cotidianos e da própria natureza da realidade. A memória daquela experiência aterrorizante permaneceu viva, uma cicatriz invisível que o lembrava para sempre da noite em que a lenda ganhou vida de forma inesquecível.